Vamos então para mais um bloco de aula, agora analisando bens públicos. A gente vai falar um pouquinho sobre o conceito, classificação, como é que funciona a utilização, né, trazendo uma ou outra questão para a gente também resolver. Vamos começar com o básico, ou seja, com o conceito, o que se enquadra como bem público? E veja que a resposta para isso é muito relevante. Se um bem é considerado como bem público, incide sobre ele todo o regime jurídico administrativo. Se uma cadeira é considerada como pública, ela é imprescritível, por exemplo, não se submete a uso capião, mas se é considerada como um bem privado, ela pode ser objeto de uso capião. Então, é muito importante definir o que significa bem público para enquadrar, né, para verificar se determinados bens são ou não bens públicos. Né? Por exemplo, na Procuradoria-Geral do Estado, onde eu atuo, os bens são públicos, então todo bem está ali tombado com um registro, com um número de série, né? E se submete a todo o regime jurídico aplicado. Qual é o grande problema disso? O problema é que nós temos um conceito de bens públicos no Código Civil, então o Código Civil adota um conceito, e a jurisprudência e doutrina adotam outro. Então, é importante que você veja essa diferença, porque a questão ela pode cobrar de você conhecimento sobre aquilo que consta da lei, do Código Civil, mas também pode cobrar de você conhecimento sobre a jurisprudência e doutrina. Então, vamos comentar aqui direitinho para você poder entender. O que o Código Civil diz? Vamos lá. O artigo 98 do Código Civil prescreve que são bens públicos, né, os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. E todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencem. Bem, como você pode perceber, esse artigo 98 do Código Civil adota o critério da titularidade. Titularidade. Marcílio, como assim critério da titularidade? Segundo o artigo 98 do Código Civil, são bens públicos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Então, para saber se um bem é público ou não, basta verificar se o dono desse bem, o proprietário desse bem, é uma pessoa jurídica de direito público. E quem são as pessoas jurídicas de direito público? Vamos lembrar aqui. União, Estados, DF, município, autarquias e fundações públicas. Então, segundo esse critério, um bem, por exemplo, pertencente a uma empresa pública ou um bem pertencente a uma sociedade de economia mista seria um bem privado. Tá bom? Por quê? Porque empresa pública, sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado. Então, para esse conceito, basta você ver a titularidade. Se o bem é de uma pessoa jurídica de direito público, o bem dela será público. Se for de uma pessoa jurídica de direito privado, será um bem privado. Esse é o critério do Código Civil. O Código Civil nos traz o critério da titularidade. No entanto, tenha muito cuidado, porque hoje nós temos basicamente um conceito trazido também pela doutrina e pela jurisprudência. Bem, o que esses dois adotam? Eles adotam o critério que a gente chama de critério da afetação. Por meio desse critério, o que importa não é a titularidade do bem, mas sim a sua afetação. O que significa afetação? Para quem não sabe, afetação significa destinação. Então, se um bem está destinado a um serviço público, ele será público, independentemente de quem o possui. Então, por exemplo, imagine que uma empresa pública tenha bens e esses bens estejam empreendidos na execução de um serviço público. Seria um bem público, mesmo a empresa pública sendo de direito privado. Imagine uma concessionária, uma empresa concessionária, tem um contrato de concessão. Se o bem está sendo utilizado para prestar o serviço público, ele seria um bem público segundo esse critério. Veja, esse critério é um critério da doutrina e jurisprudência. Não é o critério da lei. O critério da lei é o critério da titularidade. Um critério que leva em consideração apenas quem é o titular do bem. Se o titular do bem for uma pessoa jurídica de direito público, aquele bem será público. Se for de uma pessoa jurídica de direito privado, aquele bem será considerado como privado. E aí, por mais que você ache que não, isso já foi objeto de cobrança em prova. Eu trouxe uma questão para você ver isso aqui na prática e perceber que é possível que seja cobrado de você tanto o entendimento doutrinário e jurisprudencial como o entendimento legal. Peguei uma questão aqui de 2019 de promotor de justiça. Vejam só. O atual entendimento do STJ
no que pertine aos bens integrantes do acervo patrimonial de uma sociedade de economia mista, que é pessoa de direito privado, ainda que sujeitos a uma destinação pública, é de que não são considerados bens públicos. Opa, vamos lá. Segundo o critério da titularidade, de fato, um bem de uma sociedade de economia mista seria um bem privado. Mas, segundo o entendimento do critério da afetação, um bem de uma sociedade de economia mista afetado a um serviço público seria bem público. Perceba que nessa questão ele está exigindo conhecimento sobre entendimento jurisprudencial, entendimento do STJ. E nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é um entendimento, né, do critério da afetação. Logo, essa questão ela está errada. Por quê? Porque ela diz que, ainda que sujeitos a uma destinação pública, ou seja, uma afetação, não seriam considerados como bens públicos. Está errado. Se estiver afetado a uma destinação pública, se estiver afetado ao serviço público, é considerado como bem público, segundo o critério da afetação, que é o que ele está perguntando. Ele não está perguntando o critério da titularidade, mas sim o critério da afetação. Tranquilo? Então essa foi uma questãozinha só para você ver que esses dois critérios são de fato cobrados em prova. Bem, Marcílio, quem é que pode legislar sobre bens públicos? Quem diz o que são os bens públicos é o Código Civil mesmo, porque é a competência da União legislar sobre direito civil, tá? Então, por isso que a União trouxe ali no Código Civil o conceito de bens públicos. Um ponto muito importante e que cai bastante em prova diz respeito à classificação. Eu trouxe aqui duas classificações. A primeira cai muito pouco, a segunda cai muito. A primeira classificação é quanto à titularidade. São bens públicos, né, federais, estaduais, municipais ou distritais, de acordo com a titularidade. Se um bem é da União, por exemplo, bem federal, se é do Estado, bem estadual, enfim, uma classificação bem simplória. A classificação mais cobrada diz respeito quanto à destinação, quanto ao uso do imóvel, né? E aí pode ser bem de uso comum do povo, bem de uso especial e bens dominicais ou bens dominiais, certo? Então, conforme a destinação, o bem muda de nomenclatura nessa classificação, que é uma das mais cobradas em prova. Vamos lá. Bens de uso comum do povo são aqueles bens que estão à disposição para uso de todos. Então, as praias, os parques, as rodovias, são bens de uso comum do povo. Eu posso usar, você pode usar, claro, dentro da normalidade. Eu não posso chegar no meio da rua e fazer uma festa sem autorização do poder público. Mas usar a rodovia para a finalidade que ela foi criada, eu uso, você usa, todo mundo usa a praia, igualmente todo mundo usa de maneira regular, porque é um bem de uso comum do povo. A gente vai ver que o uso anormal exige autorização, mas é outra situação, tá? Então, bem de uso comum do povo, todo mundo usa, praia, rio, né? Enfim. Bens de uso especial, que é a segunda classificação, são bens afetados também. Eles também têm uma destinação. Qual é a destinação? Basicamente, bens de uso especial são aqueles afetados à prestação de um serviço público. Então, o caso mais claro são os prédios de repartições públicas. Então, prédio onde funciona, né, o Palácio do Governador, o prédio onde funciona a Procuradoria, o prédio onde funciona a Secretaria de Educação, são bens de uso especial. Perceba, não é um bem de uso comum do povo, porque não é todo mundo que pode usar. Você não pode entrar na sala do governador. Você não pode entrar na sala de um agente público simplesmente porque você quer. Não pode. Inclusive tem segurança impedindo isso, né? Tem que agendar, tem que marcar reunião. Então, bens de uso especial são bens públicos, afetados a uma finalidade pública, mas que não é de acesso geral ao povo. E, por fim, nós temos os bens dominicais, também chamados de bens dominiais. São basicamente bens desafetados. Por que desafetados, né? Bens desafetados são aqueles que não possuem uma finalidade específica. Então, por exemplo, a gente fala muito em terras devolutas, né? Aquelas terras que ainda não foram identificadas, mas que são do Estado. Ora, não tem uma finalidade, não tem um prédio, não tem um uso, é um bem desafetado, tá? Cuidado, né? Porque a gente tem essa classificação bem de uso comum do povo, bem de uso especial, bem dominical. Mas os bens, eles podem migrar, tá? Um bem que era bem de uso especial pode se transformar em bem de uso comum, né? Um bem de uso especial pode ser desafetado e transformado em bem dominical, né? A gente vai ver até o porquê disso. Enfim, isso é cobrado em prova. Olha aqui uma questãozinha, né? Mares e rios, terrenos e edifícios destinados aos serviços da administração
são exemplos de bens públicos, respectivamente. Então, veja, ele está cobrando duas características, tá? Mares e rios, terrenos e edifícios. E aí, nesse contexto, a gente viu que mares e rios são bens de uso comum do povo, enquanto que terrenos e edifícios destinados a serviços, bens de uso especial. Então, letra E. Letra E, uso comum do povo para mares e rios, né? Que a gente viu. Uso especial, terrenos e edifícios destinados a serviços da administração. Marcílio, e se o terreno ou o edifício não estiver destinado a nada? Aí seria bens dominicais, também chamados de bens dominiais. Então é muito importante saber se um bem está afetado ou não. Um bem afetado, né, chamado também de consagração, consagrado, ele está sendo usado para uma finalidade pública. Um bem desafetado é aquele que não está sendo utilizado para uma finalidade pública. A gente vai ver, inclusive, que para alienar um bem, para transferir um bem a outrem, é necessário desafetá-lo, porque bens de uso comum do povo e bens de uso especial são inalienáveis. Precisa primeiro desafetar, transformar em um bem dominical para depois alienar. Enfim, já falando sobre isso, então vamos falar sobre as garantias dos bens públicos, né? Se um bem é considerado como bem público, ele possui algumas garantias decorrentes do seu regime jurídico administrativo. Vamos lá. Como assim, Marcílio? Garantias, né? Se um bem é público, ele se submete ao regime jurídico administrativo, que vai impedir algumas restrições a direitos. E aqui nós temos 4 mencionadas pela doutrina, quatro características, né, mais pontuais e muito cobrado nas provas de concurso público. Vamos começar pelo primeiro, que é a impenhorabilidade. Bem, o que significa um bem público ser impenhorável? Significa, basicamente, que o bem público não pode ser objeto de constrição. Então, imagine o seguinte, imagine que o poder público deva a você um valor. Né? Fez um contrato, não te pagou e você ajuizou uma ação. Um juiz não pode mandar penhorar uma praça, não pode mandar penhorar uma praia, não pode mandar penhorar uma repartição pública, um prédio. Não pode, porque os bens são impenhoráveis. E por que isso, gente? A garantia da impenhorabilidade, ela decorre basicamente do sistema da Constituição. Lá na Constituição, no artigo 100, você vai perceber que a administração pública ela paga suas dívidas através de um sistema próprio. Um sistema que a gente conhece como sistema de precatório. Então, em virtude disso, né, tem toda uma forma de se receber um crédito perante o poder público. Você tem que inscrever até 1º de julho para receber até 31 de dezembro do ano seguinte, entrando em uma fila que tem preferências e que em muitos estados e municípios essa fila está atrasada. Mas tem que ser observada, e o Supremo já falou isso. Então, eu não posso penhorar um bem público como regra, justamente por conta dessa garantia da impenhorabilidade decorrente do sistema de precatório. Se eu pudesse penhorar um bem público para poder satisfazer o meu crédito, eu passaria na frente da fila de precatório. Então isso seria inconstitucional. Então os bens públicos eles são impenhoráveis em decorrência desse artigo 100 da Constituição Federal, tá? Muito cuidado com isso, né? Existem algumas poucas situações que a jurisprudência admite a penhora de verba pública, né? Por exemplo, quando você tem o atraso no pagamento de RPV, mas são hipóteses bem excepcionais que dificilmente caem em prova. Nós temos ainda como segunda garantia a não onerabilidade. O que significa não onerabilidade? Significa que os bens públicos não podem ser objeto de garantia real, né? Então, por exemplo, um poder público ele não pode pegar um empréstimo e colocar um bem público como garantia. Não pode. Imagine, por exemplo, né, o governador chega numa instituição financeira e diz, olha, me dá um empréstimo que eu te dou em garantia aqui, essa praça do Estado. Pode. Até porque, se o poder público não pagar a dívida, ora, a instituição financeira não vai poder executar isso, já que os bens públicos são impenhoráveis também, né? Então, a não onerabilidade significa que os bens públicos não podem ser objeto de garantia real, não podem ser objeto de garantia dentro de determinados contratos. Próximo, imprescritibilidade. O que significa imprescritibilidade? Né? Muita gente não conhece, acha muito bem a ideia da imprescritibilidade. Imprescritibilidade significa que os bens públicos não podem ser objeto de uso capião. Então imagine assim, né, que o poder público tenha uma área, ele tem uma área lá, né, e essa área está abandonada, não usa para nada. E aí vem uma família
e essa família passou a residir no lugar, inclusive construiu uma casa nesse lugar, né, tudo direitinho, lindo e maravilhoso, e isso já faz 20 anos. Então a pergunta é, 20 anos essa família aqui, houve uso capião na utilização desse imóvel? E a resposta é não. Os bens públicos, eles são imprescritíveis, eles jamais podem ser objeto de uso capião. Marcílio, passou 100 anos, não tem uso capião. O poder público pode até se valer de alguns instrumentos para regularizar a posse e até a propriedade dessas pessoas. Porém, a regra é que não há uso capião. Então, assim, as pessoas não poderão ajuizar uma ação para conseguir o reconhecimento da propriedade. Mas o Estado pode, eventualmente, né, fazer, por exemplo, uma legitimação de posse, pode, eventualmente, fazer uma regularização fundiária. Então, a regra da imprescritibilidade significa dizer que os bens públicos não podem ser objeto de uso capião. Cai muito em prova a seguinte pergunta, mas Marcílio, e se for um bem dominical? E se for um bem dominial, um bem sem utilização específica? Mesmo nesse caso, os bens são imprescritíveis. Vale a pena você conferir a súmula 340 do Supremo Tribunal Federal, que prevê isso. A súmula 340 diz que mesmo bens dominicais, depois do Código Civil de 2008 e da Constituição de 88, são imprescritíveis, tá? Por fim, gente, nós temos a alienabilidade condicionada. Cuidado, em alguns livros você vai encontrar essa característica como sendo inalienabilidade, tá? Mas hoje a maior parte da doutrina, assim como a jurisprudência, prefere chamar de alienabilidade condicionada. Por quê? Os bens públicos podem ser alienados? E a resposta é sim, podem, desde que estejam desafetados. Para um bem público ser alienado, primeiro ele precisa da desafetação. Marcílio, o que significa desafetação? Significa que o bem público não pode estar destinado à prestação de um serviço público ou mesmo ao uso do povo. Então não pode ser bem de uso comum do povo. Bem de uso comum do povo é inalienável. Bem de uso especial é inalienável. Então o bem tem que ser desafetado, tem que tirar a afetação para poder ser alienado. Além disso, para alienar o bem público, é necessário ainda observar as regras da Lei 8666. Lá no artigo 17 se prevê a alienação, né, exigindo a avaliação prévia do bem, exigindo inclusive licitação, exceto nos casos lá fixados. Então, é uma alienabilidade condicionada, porque dá para alienar desde que haja desafetação e desde que seja observada a Lei 8666. Essas são algumas garantias aplicáveis aos bens públicos. Então, impenhorabilidade, não onerabilidade, imprescritibilidade e alienabilidade condicionada. Lembrando que bens públicos de uso comum do povo e bens de uso especial não podem ser alienados. Como é que se faz para alienar um bem público, Marcílio? Existe uma série de formas, a Lei 8666, inclusive traz algumas aí como doação, permuta, dação em pagamento, concessão de domínio, investidura, incorporação, retrocessão e legitimação de posse. Tá? Vale a pena você ler o artigo 17 ao 19 da Lei 8666, que nos trazem aí alguns dispositivos sobre esse assunto. Pois bem, uma coisa, preste atenção nisso que eu vou dizer agora, uma coisa é alienar o bem público. Outra coisa é permitir que o particular utilize bem público, tá? Cai muito em prova, isso que eu vou comentar agora, que é a utilização de bens públicos por particulares. Os particulares podem utilizar o bem público de maneira normal, comum, ou de maneira anormal, especial, inclusive remunerada e privativa. Bem, a forma normal e comum de uso do bem é utilizado para a finalidade que ele foi criada. Então imagine, né? Uma praia foi criada para pegar sol, para tomar banho e tudo mais, né? Essa é uma finalidade normal, uma finalidade comum. Uma finalidade anormal, Marcílio, uma festa de casamento num lugar fechado na praia. Ora, estou fechando a praia, é um uso anormal, né? A praia não é utilizada para casamento, pelo menos não regularmente. Mas pode? Pode. É uma forma anormal e especial de uso, né? Pode-se pagar, inclusive, um preço público por isso. Outro exemplo, calçada. Você está andando pela calçada aí da rua, andar na calçada é o uso comum do povo. Mas instalar uma banca de revista na calçada não é um uso comum, é um uso anormal, especial. E paga-se preço público por isso. Então,
Um bem público ele pode ser utilizado de maneira normal, comum ou de forma anormal, especial. Para se utilizar de maneira especial, para se utilizar de maneira anormal, é necessário que o poder público autorize isso, tá? E aí existem vários instrumentos para que o Estado dê esse consentimento do uso anormal. Nós temos aqui, ó, autorização de uso, permissão de uso e concessão de uso. Esses três são os mais cobrados em prova porque possuem diferenças conceituais trazidas pela doutrina, mas temos ainda também a concessão de direito real de uso, a concessão de uso especial para fins de moradia e a cessão de uso. Esses dois aqui, concessão de direito real de uso, né, que está descrito lá no Decreto-Lei 271, e a concessão de uso especial para fins de moradia, que está na MP 2220, né, cai dificilmente em prova, só quando o edital traz a lei, né? Mas é importante você dar uma olhada, mas é realmente um pouquinho mais raro. O que é mais comum? Mais comum são esses três aqui, autorização de uso, permissão de uso e concessão de uso. Por quê? Porque não há uma norma regulamentando o assunto, você não encontra uma lei dizendo a diferença, isso está na doutrina, e é muito fácil do candidato se confundir. Então vamos explicar aqui cada um. Começando pela autorização de uso. Quando é que se utiliza a autorização de uso? A autorização de uso, gente, ele é um ato discricionário e precário, ou seja, o poder público dá se quiser, de acordo com a conveniência e oportunidade, avaliando o que é melhor para si. Não precisa de licitação prévia, permite a utilização anormal e privativa, e aqui ó, é o principal ponto, é concedida no interesse particular da pessoa e não no interesse público, desde que não cause prejuízo à coletividade. Exemplo de autorização de uso é o casamento que eu falei. A pessoa vai utilizar uma praia para fazer o casamento. Ora, nessa hipótese, veja, o interesse do casamento é particular, não é um interesse público, é o interesse do casal, certo? Então, a autorização para fazer o casamento na praia é dada de maneira discricionária, precária, porque pode ser revogada a qualquer momento, independe de licitação, tá? E é dada no interesse particular, no interesse da pessoa mesmo, né, do casal. Qual a diferença de autorização de uso para permissão de uso? Vamos lá. A permissão de uso também é um ato discricionário e precário, ou seja, dá de acordo com a conveniência e oportunidade, podendo ser revogado a qualquer momento. Pode depender de licitação, se tiver mais de um interessado. Permite essa utilização anormal privativa, mas olha aqui, ó, concedida no interesse público. Então a permissão de uso tem essa diferença porque é dada no interesse público e não no interesse privado. Imagine, por exemplo, né, ambientes de feiras públicas. É o exemplo mais clássico utilizado. Você tem uma feira pública, uma feira que a propriedade pertence ao Estado, e o Estado vai permitir que alguém faça o seu negócio ali, né? Sei lá, por exemplo, né, você tem ali na praia uma feira pública onde as pessoas se instalam e a galera vai comprar, por exemplo, artesanato, né? Então, quem é que vai ficar ali? Qualquer pessoa? Né? Tem que ser a pessoa definida por meio de permissão de uso. Essa permissão de uso é dada em ato discricionário e precário, como eu falei anteriormente, né? Ou seja, discricionário de acordo com a conveniência e oportunidade, precário porque pode ser revogado a qualquer momento, licitação se houver mais de um interessado no mesmo local e não for possível, né, claro, adaptar todos os interesses, mas olha aqui, é dado no interesse público. Existe um interesse público de fazer essa permissão, já que vai permitir ali o turismo local, por exemplo. Então, autorização de uso é ato, interesse privado. Permissão de uso é ato, mas é interesse público. E a concessão de uso, Marcílio? A concessão de uso não é ato, é um contrato com prazo determinado mediante licitação prévia para situações mais perenes e permanentes, firmado no interesse público. Acontece muito em repartições públicas, né? Você tem uma repartição pública que tem uma área ali e quer, por exemplo, dentro do tribunal, colocar uma lanchonete, que vai ser uma privada, uma empresa privada, né? Então, para colocar aquela lanchonete dentro da instituição pública, vai ser um contrato com prazo determinado, com licitação prévia, uma situação mais perene, mais duradoura, né? Utilização anormal, porque o tribunal não é feito para lanchonete, mas precisa dali da lanchonete para atender o público, e no interesse público, exatamente porque vai atender todos os usuários do serviço, além dos servidores, né? Então, a concessão de uso é mais garantista, é como se fosse da menos garantista, a autorização de uso, até a mais garantista concessão de uso. Então, autorização, permissão e concessão.
Cuidado para não confundir a permissão de uso com a permissão de serviço público. A permissão de serviço público é dada por meio de contrato de adesão. A permissão de uso de bem público é por meio de ato. Lembre-se, autorização, ato no interesse privado, permissão, ato no interesse público, concessão, contrato no interesse público, tá? E a concessão de direito real de uso, que está lá no Decreto-Lei 271, basicamente é uma situação peculiar trazida pela lei. É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares remunerado gratuita por tempo certo ou determinado como direito real resolúvel para fins específicos de regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação de comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. A concessão de direito real de uso ela é utilizada exatamente quando você tem a necessidade de regularizar o uso de alguém. Então imagine, né, a pessoa está ocupando aquele imóvel há algum tempo e aí eu preciso regularizar uma questão de interesse social. Eu posso me valer da concessão de direito real de uso, claro, preenchidos os requisitos do decreto. A concessão de uso especial para fins de moradia, ele foi criado aí via MP 2220, né, para aquele que até 22 de novembro de 2016 possuiu como seu por 5 anos ininterrupto e sem oposição até 250 metros quadrados de imóvel público situado em área com características e finalidades urbanas e que utilize para fins de sua moradia ou de sua família, né, tendo o direito de concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao objeto de posse, desde que não seja proprietário ou concessionário a qualquer título de outro imóvel urbano ou rural. Também uma forma de regularização. A pessoa está ocupando um imóvel ali há mais de 5 anos, atendidos os requisitos, você regulariza também a situação. Dificilmente cai essas duas hipóteses que eu falei agora. Quando o seu edital traz a lei, né, o Decreto-Lei ou MP, aí sim. E nós temos a cessão de uso, que é entre órgãos públicos. Então, o município quer ceder o uso de um prédio ao Estado. Como é que faz? Pode fazer por meio de cessão de uso. Vamos ver uma questãozinha aqui? Olha aí, ó, assinale a afirmativa correta. Letra A. Os bens dominicais e os bens de uso comum do povo só podem ser outorgados a particulares por meio de autorização e concessão em institutos sujeitos ao regime de direito público. Será que só pode por meio de autorização e concessão? Pode também por meio de permissão, tá, gente? Então, esse somente aqui, né, quando ele fala só podem, tá errado. Letra B. A concessão, contrato administrativo pelo qual a administração faculta ao particular a utilização privativa do bem público para que a exerça conforme sua destinação, depende de licitação e impõe a fixação de prazo. Perfeito. Foi isso que a gente acabou de ver. Tem prazo, tem licitação e é por meio de contrato. Letra C. Autorização, permissão e concessão de uso privativo de bens são atos. Errado. Concessão é contrato. Letra D. Autorização, ato administrativo em que a administração consente com o particular utilize bem público com exclusividade, depende de licitação. A gente viu que não. Autorização independe de licitação. Letra E. A permissão de uso, ato administrativo pelo qual a administração faculta a utilização de bem público para fim de interesse público, tem sempre a forma onerosa e tempo determinado. Nem sempre, pode ser sim de forma gratuita, não é sempre onerosa. O ente público vai definir aquilo que vê como melhor, tá? Então essa é uma forma do particular utilizar de um bem público. É claro que o próprio poder público também tem forma de adquirir bens, né? O poder público pode se incorporar, aumentar o seu patrimônio, adquirindo bens que vão se caracterizar como bens públicos através de uma aquisição contratual, uma compra ou mesmo através de uma autorização legal ou fenômenos da natureza, inclusive por meio de desapropriação. Por fim, gente, vale a pena mencionar, eu trouxe aqui como extra, né, que existe o artigo 20, inciso 1 da Constituição, que traz os bens da União, e o artigo 26 da Constituição, que traz os bens dos estados. Vale a pena você conferir, porque de vez em quando a prova cobra bens dos entes federativos em espécie. Tá? Então, eu faria a leitura aqui do artigo 20, inciso 1, que traz, o artigo 20, na verdade, da Constituição, que traz a lista, e o artigo 26, que traz dos estados. Tá? Vale a pena conferir, e principalmente se o seu edital exigir esse conteúdo. Beleza? Então, por enquanto é isso. Na próxima aula a gente continua. Qualquer coisa que você precisar, lembre que eu estou à sua disposição. Beleza? Estude, faça questões. Treino duro, jogo fácil. Valeu, pessoal. Até a próxima.